Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui começando um ponto a ponto, direto do 8º Congresso Espírita Paraibano, que tem o tema central Entrega-te a Deus. Estamos recebendo aqui hoje, especialmente, o nosso querido Florencio Antônio, que é médium pintor. E nós tivemos a oportunidade ontem, Florencio, de ver o seu trabalho, né? Ver a grandiosidade espiritual daquele momento, não é? E eu queria que você contasse para nós como foi esse momento, tanto aqui, né, o momento no Congresso, como a tua experiência, como é que surgiu essa relação com a pintura mediúnica? O trabalho de pintura mediúnica hoje é um trabalho que assume boa parte das minhas atividades destinadas ao contato com os espíritos. Eu sou o que Allan Kardec chama de médium natural. Eu vejo os espíritos desde os 8 anos de idade. Eu os via e os ouvia com muita clareza. Na minha casa eles produziam efeitos físicos significativos, retiravam os lençóis, moviam objetos, acendiam luzes. E de maneira que esses fenômenos chamaram, de certa forma, a atenção dos nossos pais e a nossa própria atenção. Fomos buscar informações nas expressões religiosas que não nos ofereceram uma resposta concreta. E então, por talvez intuição ou condução dos nossos maiores da espiritualidade, aos 12 anos eu fui aceito numa instituição espírita na cidade de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, passando a frequentar a reunião de estudos para mediunidade e desenvolvimento desta faculdade humana. Aos 14 anos eu me mudei para Salvador e 3 anos depois a pintura mediúnica apareceu na minha vida de uma forma inusitada. Nós estávamos já em franco processo de produção mediúnica na área da psicografia e da psicofonia, numa reunião do grupo da Fraternidade Leopoldo Machado. E então, no dia 21 de dezembro de 1990, um grupo de espíritos nos apareceu nesta reunião. Eles diziam que havia no fundo da sala um armário com 10 cartazes em branco, um pacote de giz de cera, e eles gostariam de desenvolver um teste por meu intermédio. E eu perguntei, qual teste que vocês querem desenvolver? E eles disseram, nós vamos tentar desenhar. Eu disse, mas eu não sei desenhar. E eles disseram, a sua função é apenas fechar os olhos, o desenho fica por nossa conta. Então eu conversei com o dirigente da reunião, Manuel Messias Canuto Oliveira, sobre esta situação, e Messias disse, olha, primeiro vamos ver se existem esses materiais. Abriu o armário, para nossa surpresa estavam lá, eram 10 cartazes, de fato 10 cartazes, com fundo branco, mas eram cartazes de divulgação do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, eles iam pintar ou desenhar no fundo desses cartazes. E o pacote de giz de cera estava numa prateleira acima. Então, isso de certa forma nos encorajou. De fato, tratavam-se de espíritos, não era uma produção, digamos assim, do meu inconsciente ou do meu desejo. E então nós colocamos os cartazes em cima da mesa. As reuniões mediúnicas, como sempre, acontecem na penumbra, com uma fraca luz vermelha, e eu fechei os olhos. A partir de então foi uma sensação indescritível. Fui sentindo choque nos braços, nas costas, fui entrando num estado torporoso e apaguei. Quando voltei do transe, os 10 cartazes estavam desenhados com uma qualidade bem interessante. E isso nos estimulou a repetir a experiência. Então, no sábado seguinte, nós fizemos uma outra experiência. Dessa vez, numa sala mais reservada e em completa obscuridade. O fenômeno se repetiu. Ao cabo de 7 meses, nós já tínhamos uma produção muito boa e as primeiras assinaturas foram chegando. O fato interessante desse processo é que, na época, eu era um completo ignorante no campo das artes plásticas ou da história das artes, enfim, no mundo.
E, no entanto, por meu intermédio surgiam nomes como Manet, como Van Gogh, como Renoir, como Toulouse-Lautrec, que foram os primeiros a assinarem as suas obras. Só depois nós fomos pesquisar e, de fato, esses espíritos estiveram conosco aqui na Terra, alguns deles fazendo parte do movimento impressionista. Então, com o passar do tempo, eles foram solicitando os materiais adequados para a pintura, telas, tintas, cor de tinta. E um fato bem engraçado foi que, em uma determinada ocasião, o Edgar Degas, que foi um pintor conhecido como pintor das bailarinas, solicitou-nos um tipo de material específico chamado pastel a óleo. Então, quando ele disse pastel a óleo, eu relutei em repassar essa informação para as pessoas que estavam coordenando o trabalho, porque eu imaginava o pastel que nós comemos, aquela massa recheada e frita. E então achei muito estranho o pedido. Mas, encorajado mais uma vez pelo Espírito, eu conversei com Deise e disse: Deise, olha, o Espírito está pedindo um tal de pastel a óleo, eu não sei o que é isso. E ela, muito carinhosamente, disse: vamos lá na loja e vamos verificar se existe esse pastel. E, de fato, o pastel existia. Era um bastão de pigmento muito semelhante ao giz de cera, prensado com óleo de linhaça, que era um material específico para o trabalho que o Edgar Degas queria produzir. Então, de lá para cá já são 28 anos de... Dá uma história, 28 É verdade, anos. já dá uma história com fatos interessantíssimos que corroboram, que ratificam a imortalidade da alma e a funcionalidade da pintura mediúnica no campo da disseminação de processos reflexivos que podem nos conduzir à consolação e à conscientização de que a criatura humana é imortal. E você falou que começou no centro, né? E como é que as coisas foram se propagando? Como é que você agora, com 28 anos, você já tem aí toda uma história para contar e trazendo a sua obra, trazendo o seu trabalho para vários estados, eu acho que para além disso, né? É verdade. Nós passamos, por orientação dos próprios espíritos, um bom tempo desenvolvendo essas atividades intramuros, portanto, apenas na nossa instituição. Talvez por uma questão de cuidado da espiritualidade, que esperava uma maleabilidade maior do meu sistema nervoso para a produção de obras com um pouco mais de qualidade. E isso, obviamente, demanda tempo e exercício. De modo que eu permaneci no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, desenvolvendo essas atividades nas reuniões de educação mediúnica e, posteriormente, nas reuniões específicas dos espaços doutrinários. E somente depois, creio, de 2 anos, 2, 3 anos, nós começamos a ser convidados para o desenvolvimento dessas atividades públicas em outras instituições. Mas foi a partir de 1999 que o trabalho atingiu um corpo muito, muito mais sólido. Porque naquele ano, em junho, se não me falha a memória, a Sheila, enfermeira alemã, que nosso movimento espírita conhece, das psicografias de Peixotinho, das psicografias de Chico, sim, e da historiografia de Peixotinho, apareceu me convidando a construir um espaço educacional. Sim. E eu relutei, porque primeiro não me achava merecedor de uma tarefa dessa natureza e, segundo, por não ter recursos financeiros, aquilo de certa forma me amedrontou. E eu expus essa minha preocupação ao Espírito. E ela disse muito carinhosamente que aqui na Terra nós tínhamos um ditado que dizia assim: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso.
E ela complementou: você tem muitos amigos, Florencio, nós somos muitos os que avalizamos o seu processo reencarnatório, a sua tarefa mediúnica. E então os pintores estão na sua vida para suportarem, para darem um arranque inicial desta obra. E então, como espírito dessa natureza, nós nos tornamos destemidos. Somos, o coração se enche de fé, de esperança e, de certa forma, nos transformamos em tratores a abrir picadas no meio das matas. E em 29 de agosto de 1999, nós abrimos aquilo que seria a Comunidade Maria de Nazaré, o Grupo Espírita Sheila. Já temos 19 anos de existência e um trabalho socioeducativo e espírita significativo no bairro de Mussurunga, lá na cidade de Salvador. Nossa, que trabalho incrível, né? Então, a partir desse processo, que, como você disse, eu queria que você até pudesse falar um pouco mais, foi havendo um trabalho também na estrutura física para que você pudesse... Mental, foi isso que você falou? Psíquica? Sim, psíquica. Para que você pudesse ir aperfeiçoando ainda mais o contato, a habilidade. É verdade. Nós entendemos com o estudo da doutrina espírita e das obras complementares que a faculdade mediúnica ela está presente na estrutura física da criatura humana. Joana, através de Divaldo, diz que é uma faculdade espiritual que se expressa na organização física. Eu costumo dizer, trazendo para próximo dessas nossas considerações, uma teoria de um psicólogo que revolucionou a educação, chamada teoria das inteligências múltiplas. Então, eu costumo dizer que a mediunidade pode funcionar a partir da aproximação dessa teoria como uma inteligência, nesse caso, inteligência espiritual. Então, todos nós sabemos que a inteligência se desenvolve a partir do exercício. Então, é nesse sentido que nós estamos querendo aplicar a consideração de que, com o passar do tempo, com a insistência no exercício mediúnico, a mediunidade se dilatou de maneira que nós pudemos receber o pensamento dos espíritos de uma forma mais fluida e mais autêntica. Interessante. Assistindo o seu trabalho ontem, você falou que o seu trabalho foi feito pesquisas também com relação a isso. Queria que você pudesse trazer para a gente um pouco como foi esse processo. Sim, eu disse que todo médium de exercício público precisa estar disponível ao meio científico para que este meio possa nos trazer maiores esclarecimentos sobre o funcionamento, talvez o funcionamento neurofisiológico da faculdade mediúnica. Como a faculdade é um fenômeno humano, a faculdade mediúnica é um fenômeno humano, ela pode também ser explorada por diversos campos científicos, não somente pela área das ciências da saúde, ciências biológicas, mas também pela área das ciências humanas. E então, como acadêmico, eu também me ofereço, ou também entendo sobre a importância de me oferecer a grupos de investigação sérios, ligados a importantes universidades do mundo, para que estes possam, de acordo com as suas pesquisas, evidentemente validadas por comitês de ética, a fim de que eles possam investigar os processos que acontecem comigo. Então, nós já estivemos junto a 3 pesquisas. A primeira delas aconteceu junto à Universidade de Coimbra, com doutores e doutorandos em patologia experimental. Eles queriam entender em que nível de consciência eu me encontrava durante o processo de transe. E para isso se utilizaram de um aparelho chamado BIS, ou bispectrômetro. Esse aparelho tem alguns índices, é um aparelho que normalmente é utilizado em pacientes que são submetidos à anestesia geral. E esse aparelho tem uma faixa que vai de 60 a 40,
que ajuda, digamos assim, aos anestesistas a autorizarem o início da cirurgia, porque está preconizado pela literatura médica que nessa faixa o indivíduo estará inconsciente, não vai se mover e não sentirá dor. E durante o processo de transe, os espíritos fizeram um platô dentro dessa faixa, quase saindo. O meu nível de consciência ficou nos índices 46 a 47. No entanto, gerou-se uma incongruência com a literatura médica. Como é que o nível de consciência desse indivíduo está tão reduzido e ele está fazendo 2 quadros ao mesmo tempo? Foi muito curioso, porque depois do trabalho eu fiquei assustado, os pesquisadores estavam, de certa forma, estupefactos, e eu perguntei ao Dr. Antônio Cabrita, que era o chefe dessa equipe, sobre a impressão dele e se o meu cérebro era doente. Aí ele disse: doente não, meu filho, mas seu cérebro com certeza é anormal. Então foi muito curioso. Sim. Essa experiência. A segunda experiência aconteceu em 2013, tratou-se de uma parceria de universidades brasileiras com uma universidade alemã, a doutora Alessandra Gnatto Manieri, que hoje é membro do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade da Universidade Federal Juiz de Fora, dirigida pelo Dr. Alexandre Moreira, pesquisou 9 médiuns pintores. Foi uma experiência muito interessante. Nós fomos submetidos à ressonância magnética funcional. Passamos 10 dias na Alemanha e os espíritos desenvolviam essas experiências enquanto nós estávamos dentro do aparelho de ressonância. O artigo está ainda para ser publicado, eles estão finalizando as considerações, as apreciações para poder fazer surgir esse importante estudo. E o último aconteceu há 20 dias atrás. Este foi uma experiência que se desenvolveu como eletroencefalografia. A proposta desses pesquisadores é estudar as redes cerebrais e as assinaturas elétricas do cérebro. Partiram de algumas perguntas, como por exemplo, o médium em transe, o espírito que sensibiliza o médium poderia mudar-lhe a assinatura cerebral? E fizeram, portanto, a pesquisa, nós seguimos alguns protocolos e os resultados foram promissores. De fato, o processo de transe muda a assinatura cerebral, que é considerada por eles como uma digital, ou seja, é impossível de ser mudada, mas o processo de transe gerou essa reconfiguração elétrica cerebral, e agora nós estamos esperando a pesquisa se encorpar e, obviamente, eles tabularem os dados para a publicação do artigo. Foi uma experiência também muito interessante. Então, Florencio, é interessante observar, além dessa faculdade mediúnica trazer a beleza das pinturas, né? Está trazendo, ou seja, atestando, né, através dessas pesquisas, a ciência atestando a questão da mediunidade, né, desse intercâmbio, e como isso está mostrado aí nas pesquisas, e pelo que você também nos contou, está trazendo, através da instituição Maria de Nazaré, não é, esse trabalho social. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive eu queria registrar aqui, abrir aqui um parênteses, tem uma senhorinha que está, desde que você chegou aqui, uma senhorinha espiritual, né, que tem uma relação muito íntima com você, e assim, de muito amor, e agradecendo. E eu vou dizer, ao vivo. Então, é uma pessoa que está emanando muita energia de gratidão. Eu queria registrar isso. Então, eu queria que você pudesse falar então, dessa instituição, acho que ela está ligada talvez a essa instituição, pelo que eu estou sentindo, falasse um pouco dessa instituição que você, através dessa pintura, dessa mediunidade, com esse grupo, né, está realizando.
Eu desde pequeno sempre estive ligado a movimentos de promoção da dignidade humana. E sempre me preocupei em oferecer ajuda sem diminuir ao ajudado. Então, eu penso que Sheila, entendendo essas minhas inclinações, talvez reforçou essa possibilidade de crescimento através da atividade social com essa obra. Então, nós começamos com 8 crianças e 6 mães. Inicialmente eram encontros semanais. Nós sempre nos preocupamos em não transformar o projeto socioeducativo em um projeto de proselitismo religioso ou de conversão de pessoas. De maneira que, sob o ponto de vista pedagógico, e eu sou pedagogo, talvez se eu estivesse preocupado em promover uma catequese espírita junto a essas crianças, em que pese o entendimento de que a doutrina espírita é verdadeiramente um instrumento de libertação de consciências, se eu assim agisse, eu estaria violando, por exemplo, o sistema de crenças desses indivíduos, porque as nossas crianças, elas são oriundas da religião católica, de religiões umbandistas, candomblecistas, protestantes, inclusive protestantes. E os pais dessas crianças, eles respeitam muito a nossa instituição e oferecem os seus filhos a essa instituição porque entendem que nós não haveremos de fazer proselitismo. Então, hoje nós temos de 8 crianças, nós temos 105 crianças e mais de 46 famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. E nós atendemos a essa população com algumas iniciativas socioeducativas, como, por exemplo, o projeto Construção do Homem de Bem, onde nós buscamos o desenvolvimento de valores imortais, ou valores do espírito, como caridade, como solidariedade, como fraternidade. Nós temos um outro projeto que subvenciona os cursos profissionalizantes ou cursos universitários. Nós temos 6 dos nossos atendidos já concluíram o curso universitário. Isso me dá um orgulho muito grande, porque a grande maioria já está trabalhando e através da educação conseguiram uma mobilização social, saíram do nível de pobreza extrema e hoje, graças ao estudo, graças ao seu trabalho, conseguiram as suas casas, os seus móveis, uma qualidade de vida diferente daquelas que eles estavam acostumados a viver. Nós temos um outro projeto que é o Projeto Meu Lar. O Projeto Meu Lar oferece a cada 2 anos uma casa. Nós vamos na favela, fazemos o diagnóstico social, construímos uma casa com sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Já entregamos 3 e reformamos uma. Temos um outro projeto que é o projeto de manualidades, que o Tarcísio coordena. Esse é um projeto para o desenvolvimento do sentido estético, da educação estética, que é tão esquecida pelas nossas escolas. Desenvolver no sentido filosófico a busca do belo e do bom através da arte. Tem também o projeto de educação musical e um outro que é muito bonitinho, que começou agora em agosto, é o projeto de letramento. Nós temos algumas das nossas crianças, elas são analfabetas funcionais. Em que pese o fato de já estarem na 6ª série, na 7ª, na 8ª série, elas têm uma imensa dificuldade de ler e de interpretar textos. E exatamente por isso elas têm dificuldades em outras áreas ou em outras disciplinas. Então nós fizemos uma parceria com a Kumon, que é coordenada pela professora Josina Rosário, e ela tem desenvolvido um trabalho fabuloso junto a essas crianças. Meninos que não conseguiam
combinar as letras, já estão conseguindo ler frases inteiras. Inclusive, esse ano eles apresentaram no final do ano letivo, na cerimônia de encerramento do nosso ano letivo, um jogral que muito me emocionou. E, para além disso, a casa tem as atividades naturais de uma casa espírita. Tudo isso é subvencionado pela venda dos quadros mediúnicos. Eu acho importante nós reforçarmos esta situação, a fim de que os nossos amigos que nos veem possam, quando ouvirem essas nossas considerações, associarem-na às psicografias. Porque da mesma forma que as psicografias do nosso querido Divaldo, do nosso Chico Xavier subvencionam obras sociais, a pintura mediúnica também. O médium espírita não é um médium profissional, eu tenho a minha profissão, eu sou pedagogo, sou enfermeiro, sou professor universitário e da minha profissão eu vivo. De maneira que todos os recursos que são muito bem-vindos quando chegam através da venda dos quadros da pintura mediúnica são direcionados exclusivamente para as obras de assistência social da nossa casa e também para as obras de assistência social das casas que nos convidam. Excelente trabalho. Imagina a dimensão, né, de amor que emana de uma instituição como essa, que você bem colocou, do resgate à dignidade, né, de oferecer oportunidade a essas crianças, de ver oportunidades se abrindo, ver possibilidades, né, de uma vida mais digna. Acho que isso é fundamental. Florencio, eu queria que você pudesse partilhar conosco algum momento dessa sua vivência de 28 anos que foi extremamente assim, marcante, né, que significou muito para você. Eu acredito que são várias, né? Mas assim, que você pudesse partilhar conosco algum momento que foi especial para você, foi diferente. Eu tenho muitos momentos, de fato, especiais. Eu gosto muito quando os espíritos trazem mensagens de parentes desencarnados. Eu penso que a culminância, digamos assim, divina da mediunidade reside nesta possibilidade de encurtar as distâncias entre os corações que se afastaram por conta do fenômeno biológico da morte. E já foram, obviamente, muitas dessas situações. No entanto, eu vou me furtar a contar experiências dessa natureza porque elas se localizam na dimensão do particular. E trazer uma experiência com uma das nossas mães assistidas. Eu penso que os médiuns eles precisam trazer as suas dimensões humanas sem resistência, sem medos. Porque nós não somos pessoas apartadas da possibilidade de sentirmos raiva, rancor, mágoa, porque somos seres humanos comuns, com apenas uma possibilidade de adentrarmos a uma dimensão que a grande maioria não consegue acessar, que é a dimensão espiritual. E então, em uma determinada manhã, depois de ter viajado 8h30 pela BR-101, saindo da cidade de Itabuna para Salvador, eu cheguei muito cansado. Aquele final de semana havia sido um final de semana de atividades intensas. E chegamos às 5 da manhã com uma atividade a ser desenvolvida com essas mães às 8 horas. E eu caí na cama e adormeci. Às 7h30, o Sidney, que foi um dos fundadores da instituição, conosco, me acorda: Florencio, já está na hora, precisamos ir. E eu, obviamente, muito cansado, com dor de cabeça, disse para ele: já que você acordou, vai você, eu vou ficar dormindo. Não, eu não vou fazer, você sabe que eu não faço evangelho, que eu não sei conversar. E eu disse: não, você vai, eu prefiro dormir.
E aí adormeci novamente. É aqueles velhos 5 minutinhos. Deixa eu dormir só mais 5 minutinhos. E adormeci de novo, daí a pouco ele vem, me acorda. Florêncio, nós temos que ir. Eu já enfurecido. Eu quero dormir, Sidney. Vai você, pega a chave do carro e vai para a instituição. Olha, daí a poucos minutos eu sinto um filete de água fria nas minhas costas. Eu não acreditei. Sidney havia se safado de tomar um safanão por conta desse seu comportamento. Ele pegou um copo com água e jogou em cima de mim. E então ali, já movido pelo mau humor, pelo cansaço, pela raiva da situação, eu tive que me levantar. Então eu peguei a chave do carro, desci, fui para a instituição, abri a porta, mas uma coisa curiosa aconteceu. Nenhuma daquelas mães se aproximou de mim. Claro, elas estavam sentindo o meu mau humor. Eu abri um livro, Pão Nosso, se eu não me engano, fiz uma leitura muito maquinal e logo em seguida começamos a entregar o aporte nutricional para todas elas, uma por uma. E elas fizemos a prece e elas foram saindo. E eu cheguei na porta, fiquei olhando o mundo. Quando a gente está assim cansado, né, a gente fica com cara de paisagem, né? E eu olhando o mundo e aquele cansaço, uma dor de cabeça terrível, quando de repente eu senti uma mãozinha nas minhas costas. Eu olhei para baixo, era uma senhora de 1,50 m, o nome dela é Cecília. Aqueles olhinhos já amarelados, denotando muito sofrimento na vida. E então ela olhou para mim e disse: olha, eu só queria lhe dizer brigadinho, viu? E foi-se embora. Você não imagina o efeito daquele brigadinho no meu organismo. Sim. Eu fui sentindo um vento tépido que me foi retirando cansaço, mau humor, dor de cabeça e, claro, eu queria saber o que havia acontecido, porque de fato, depois daquela manifestação tão singela, eu deixei de sentir aquilo tudo e fui para a reunião mediúnica, para a sala mediúnica, eu fui orar e rastrear o plano espiritual para ver se eu encontrava algum espírito que me pudesse explicar aquela situação. E então eu consegui me encontrar com um espírito, o Dr. Ivon Costa. E o Dr. Ivon Costa sorriu e disse assim para mim: você quer saber o que foi que aconteceu, não é, meu filho? Eu disse: quero. Aí ele disse assim: meu filho, isso aí foi o milagre do amor transformado em gratidão. Então a amorosidade cura, também cura. Foi uma das experiências mais bonitas, eu não me esqueço dessa experiência. De maneira que eu trago no meu coração muita gratidão à Federação Espírita Paraibana por esse movimento corajoso de trazer a pintura mediúnica para um congresso com essa importância. Eu conversava com o Marco Lima do quanto que eu me sentia honrado, porque esta é a primeira vez em 28 anos de trabalho de pintura mediúnica que uma federativa me convida para desenvolver essa tarefa em um congresso. Já estive a convite da Federação Espírita Baiana apenas para palestrar. Gostaria de enviar aqui o meu abraço ao André Peixinho, que é um amigo muito querido, um amigo da nossa casa, mas para a pintura mediúnica essa é a primeira vez, de maneira que eu estou assim, profundamente grato a todos vocês e a esta federativa tão querida que acolheu um trabalho que na minha vida é tão importante. Nós é quem agradecemos. Eu estou completamente emocionada. E você possa deixar a sua mensagem a todos que nos assistem, né, com esse trabalho tão bonito, e principalmente como as pessoas podem ajudar você, a sua instituição, o seu trabalho. E as pessoas podem entrar em contato com a nossa secretaria. O telefone é 71-3035-4708
e a partir desse telefone buscar informação de como podem nos ajudar, para além da aquisição dos quadros. E a minha mensagem final, na verdade, não é minha, é uma mensagem de Sheila. E o congresso, ele traz como tema Entrega-te a Deus, e eu penso que essa mensagem é bem pertinente. Eu estava um dia atravessando algumas dificuldades financeiras, incompreensões do movimento espírita, que são muitas. E Sheila se aproximou de mim no momento de oração e disse que eu deveria ter paciência. E como eu sou muito baiano, eu disse: minha irmã, a senhora diz isso porque é um espírito superior. Acaso a senhora pensa que a vida é um mar de rosas? Aí ela disse: meu filho, não só penso, como sei que a vida é um mar de rosas. Resta-nos apenas o cuidado de transformarmos os espinhos em seguros degraus que nos conduzirão a Deus. Então essa é a mensagem que eu deixo para os nossos amigos. Querido Florencio, gratidão por estar conosco, né, partilhando desse momento na Paraíba, esse entrega-te a Deus, pelo seu trabalho, você se entregou a Deus, né, para que esse grupo espiritual que está com você pudesse, através das suas mãos e do seu corpo inteiro, né, que se coloca a servir e principalmente a resgatar, através do belo, do bom, as pessoas a se aproximarem mais de Deus. Obrigado. Então, eu lhe agradeço profundamente a sua vinda e estar conosco aqui no Ponto a Ponto. Que possamos ver a vida, né, com esses olhos do belo, do bom em tudo que façamos e entregarmos a Deus no propósito que Ele sabe que é para nós. Até lá, até o próximo programa.